Olá, sou Fernanda Aranda, editora da Jolivie, mais um Café com Saúde começando agora e com informações preciosas que podem estar aí dentro da sua casa. Fizemos um levantamento no monitoramento feito pela Fiocruz e identificamos que de 1999 até 2012, o último ano analisado pela Fundação, 327 mil pessoas, 327 mil notificações foram feitas de pessoas intoxicadas. Intoxicadas você pensa pelo quê? Né? Por algum produto químico, pelo produto de limpeza que está dentro da sua casa? Não. Todas essas intoxicações foram por medicamentos das mais variadas classes terapêuticas. Quero alertar vocês que em todos os anos analisados, sempre o medicamento foi o agente que mais causou intoxicação nas pessoas, responsável por algo entre 30% do total de notificações feitas. E aí, quando a gente pensa em intoxicação por medicamento, a gente pensa em automedicação e eu sempre responsabilizei a pessoa ou o agente por se automedicar. E hoje, nesse Café com Saúde, eu trago aqui o diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, assistente do Instituto da Criança e assessor da Organização Mundial de Saúde, Dr. Anthony Ong, obrigado, para nos falar um pouco sobre a participação também do médico nessa cultura que faz com que a gente, todo ano, registre tantos casos de intoxicação por remédio. Obrigada pela presença. E, doutor, o que a gente pode dizer para os médicos sobre isso? Bom, antes de mais nada, obrigado por ter me convidado, Fernanda, estar aqui falar com um assunto tão importante. Você é um preâmbulo magnífico. E obrigado também para compartilhar com seus ouvintes e espectadores desse assunto tão importante que é a saúde, né? Então, você falou muito bem, né? Nós começamos com 300 e poucos mil, na realidade, notificações. Não é bem intoxicações, né? E algumas delas realmente intoxicações, mas de qualquer forma isso significa que quem ligou para o Centro de Intoxicação, que é um dos nossos do Hospital das Clínicas, é o maior do Brasil, inclusive, é uma pessoa, um leigo que está ligando preocupado com algum sintoma ou alguma coisa que poderá acontecer pelo uso de medicamentos. Certo. É importante lembrar que a coisa mais importante de nossas vidas é a saúde, certo? Então, quando nós temos um problema de saúde, tudo que nós temos, dinheiro, problemas, bens, filhos, etc., vale nada, porque nós não podemos usufruir delas enquanto nós estamos preocupados com a nossa saúde. Você vê o que aconteceu com algumas pessoas eminentes, como Steve Jobs, por exemplo, com aquele todo o dinheiro da Apple, morreu de pâncreas numa idade muito jovem, pouco mais de 60 anos. A expectativa de vida é 70 e tantos anos, 75, 76 anos, ou seja, ele perdeu 15 anos da vida dele, que poderia ter, pelo menos, que ele poderia ter usufruído. Isso vale para todo mundo que está aí. E nessa procura ansiosa, desesperada por saúde, muitas vezes nós procuramos aqui o quê? Tomamos remédio, ou para tratar uma doença, ou então para prevenir uma doença. Como você falou, nós sempre preocupamos que a automedicação é culpa de quem prescreveu, que é um leigo. Mas isso é verdade, mas não é bem, como você frisou tão bem, não é bem o espectro certo. Muitas dessas culpas, desse problema, desse excesso de medicamentos, vem do próprio profissional que está prescrevendo. E infelizmente, em principal no Brasil, Fernanda, os médicos não estão todos bem preparados. Até médicos preparados pelas melhores universidades do Brasil, certo? Muitos deles não têm a menor noção dos efeitos adversos dos medicamentos. De um medicamento. Agora imagine quando ele começa a misturar 2, 3, 4, 7, 20 medicamentos de uma só vez. Que, aliás, a sua vovó deve ser, as vovós sabem, né? O café da manhã deles, o que é? Né? 20 comprimidos, um coquetel. Enche tanto a barriga que nem precisa nem ter lugar para tomar a comida, né? Tomar o café da manhã ou alguma coisa desse tipo. Muitas vezes as pessoas estão com sintomas de intoxicação, vamos dizer assim, né? Efeitos causados pelo medicamento dessa interação maluca, exatamente. E o médico não sabe diagnosticar, certo? Porque ele está preocupado com doença. Então, quando eu dou aula na Faculdade de Medicina da USP para os alunos do quarto ano ou da residência, etc., eu fico abismado com a falta de informação, falta de preparo do médico. E mais do que isso, muitas vezes os médicos são pressionados pelo próprio paciente a dar remédio, isso que certo? Quando na realidade a doença é causada pelo remédio que estava tomando anteriormente, ou então ele é pressionado pelas indústrias farmacêuticas para prescrever mais remédios, muitas vezes, vou dizer isso, Fernanda,
sem o menor respaldo científico daquele remédio ou funciona ou está indicado para aquela situação do paciente. E eu acho que também tem, assim, além de grave, eu acho que tem gravíssimo, além de muito grave... Posso dizer como é claro. grave isso aqui? Uhum. Eventos adversos por medicamentos, ou seja, sintomas causados por mau uso ou causado pelo próprio medicamento por si, resulta nos Estados Unidos num prejuízo anual de 700 bilhões de dólares. Quer mais? Não, quero parar com isso. Doutor, a questão é o seguinte, que eu acho que também compõe toda essa nossa cultura de medicalização, né? Porque o paciente vai para a consulta esperando receber um remédio, o médico consulta o paciente esperando a hora de prescrever. Existe uma capa protetora do medicamento como algo que não é nocivo. Como uma coisa que te vendem todo dia na televisão, com as propagandas, que aquilo vai te ajudando para uma reunião, etc. Como é que aquilo pode fazer mal? Então, eu acho que também tem a questão da pessoa tomar o remédio sem ter o menor lampejo de que aquilo um dia pode te fazer mal. As pessoas chegam para o senhor muito adoecidas por conta do remédio? É muito comum lá no Hospital das Clínicas, onde é o nosso centro localizado, as pessoas que ligam perguntam assim, olha, doutor, eu tomei tal negócio, de repente, depois de alguns dias ou semanas até, estou sentindo assim. Uhum. E a pessoa não tem a menor noção de que aquilo lá pode ter sido causado pelo uso errôneo ou irregular ou inadvertido de medicamentos. E o próprio médico, às vezes, ao deparar com aquele sintoma, ele dá um outro remédio para tratar o sintoma. Você sabe que em adultos, 70% das doenças são de origem psicossomática? E, na realidade, o que você está querendo falar, uma boa palavra é melhor do que dar um remédio. Mas, infelizmente, a geração hoje é a geração de aqui e agora. Ou seja, imediatismo. Estou triste, estou eufórico, o menino está hiperativo, que é normal da idade, mas é muito mais fácil dar um comprimido para ele, ou para essa senhora, ou jovem que é tímida, toma um remédio para enfrentar, do que ela vencer a sua própria timidez. A gente tem hoje uma necessidade de um diagnóstico. Então, ao invés de ser uma característica pessoal, é melhor transformar aquilo num diagnóstico. Ao invés de ser tímida... A rotulagem. A rotulagem ela é mais fácil porque ela te coloca num grupo, e num grupo que faz que é usuário de algum medicamento. Absolutamente correto. A gente tem os efeitos colaterais dos remédios, as pessoas pensam que sabem dos efeitos colaterais dos remédios, eles estão descritos em letras miudinhas lá na bula, mas também tem efeitos que não estão descritos porque eles dependem da individualidade, né? Ou de outras substâncias, ou de outras substâncias claro. que... Enfim, nesse contexto de efeitos adversos, existe também um que é pouco comentado, que é a dependência, né? As pessoas, quando a gente fala de medicamentos para transtornos de humor, as pessoas até já falam sobre dependência, mas elas não imaginam que medicamentos para ordem fisiológica também podem causar dependência. Sem dúvida. O senhor atende crianças? No consultório, mas no Hospital das Clínicas atendo todo mundo. Todo mundo. As pessoas dependentes de medicamentos, elas estão crescendo também? A dependência do remédio, ela está sendo ampliada? Fernanda, você não tem ideia como está aumentando isso. Não tem ideia. Se eu dissesse para você, os números são assim, uma bomba, tá certo? Sabe qual a maior causa de morte nos Estados Unidos hoje? Por drogas? Você pensa, não, é cocaína, heroína. Não é. É um remédio para dor, chamado oxicodona. Que, infelizmente, o Brasil acabou liberando agora recentemente, né? Eu fui muito contra, tentei combater isso. Por quê? Porque o seu efeito levar à dependência é muito, muito maior do que o benefício que ele está dando em relação ao alívio de dor, já que nós temos tantos outros remédios para aliviar a dor. Então, é mais um remédio para dor, mas que leva com ela uma grande capacidade de dependência. Então, o que você falou agora. Nós temos que lembrar duas coisas, voltando à sua pergunta. Nós temos dois tipos de dependência. Dependência física, ou seja, a falta daquela substância que levou-nos a ser viciados, não tem outra palavra para isso, viciado a esse remédio, é tão forte que se a gente for negado o acesso a ela, a pessoa pode ter um problema tão sério que pode até ter risco de vida. Agora,
risco de morte, vamos dizer assim. Agora, tem a outra, que é muito pior e muito mais ampla, que é a dependência psíquica. Se eu não tomar tal remédio, eu não consigo fazer isso. Então, eu não consigo sair de casa, não consigo trabalhar, não consigo ter uma relação social, não consigo ter uma relação sexual, certo? E, aliás, isso até os jovens estão dependendo do Viagra de hoje, né, etc. Então, essa dependência psíquica, se eu der um comprimido branco, azul, cor de rosa, que não tem nada dentro, o efeito é o mesmo. É o efeito placebo. Isso, infelizmente, é o que está acontecendo na sociedade hoje. E se o médico não der remédio para a mãe, certo? Ou para o pai, ou não der para paciente, ele fala assim, eu paguei para sair de casa. Ah, não, só para conversar? Não, eu exijo um remédio. Esse remédio, então ninguém volta, não volta mais. Por quê? Porque o próprio paciente exige. O médico pressionado sente isso. O médico, muitas vezes, infelizmente, a grande maioria das faculdades de medicina no Brasil, e a grande maioria, estão mal preparados, certo? Para dar essa informação para os alunos. Os alunos estão mal preparados para lidar com pacientes, e então é muito mais fácil. Senhora, toma esse remédio. O que nós temos de informação no centro, nosso centro, de remédio que o médico deu, que não tem nada a ver com a doença, entende? É assustador. Um erro de prescrição. Só para fazer um parênteses rapidinho, nesses casos todos de intoxicação que foram catalogados pela Fiocruz, o principal motivo alegado é o mau uso por parte do paciente, mas em segundo lugar foi o erro de prescrição do médico e em terceiro lugar a abstinência. Então a abstinência é a terceira causa que leva os pacientes a registrarem. Exato. Duas perguntas, porque eu sei que a gente está caminhando para o fim e eu queria trazer essa discussão. A primeira é se o senhor já atua hoje, porque eu conheço médicos que já atuam assim, numa espécie de desmame do medicamento com os pacientes, que o uso foi tão nocivo que a pessoa acaba precisando mesmo de um suporte médico para fazer o desmame da medicação. Sem dúvida, eu acho, na minha experiência clínica, uma das primeiras coisas que nós atuamos é aquele vasto gama de remédios que a pessoa está tomando e não tem sentido. Às vezes está tomando assim, 2 remédios para a úlcera gástrica, 3 remédios para transtorno psíquico ou comportamento, 2 remédios analgésicos. Tudo isso misturado é a mesma coisa que colocar um liquidificador e me chacoalhar e dar para a pessoa. E a gente então tenta desmamar essas pessoas. Agora precisa ter cuidado, porque o desmame da pessoa é muito complexo, porque a pessoa já tornou-se, como você falou, nós falamos anteriormente, existe uma certa dependência, ou psíquica ou física. E aí, se não tiver aquela comprimido cor-de-rosa, não, alguma coisa está errada, eu preciso tomar tal outra coisa. Aliás, foi até interessante, eu de família de médicos, eu tenho meus irmãos, somos em 8, né? Outro dia eu estava almoçando com eles e assim, o que você toma de remédio? Eu, com uns 68 anos. Não, só tomo vitamina. Só vitamina? Aí um dos meus irmãos toma remédio para tireoide, remédio para colesterol, remédio para pressão, outro irmão toma, outro, meu irmão médico também toma um monte. Então, eu fiquei assustado que eles, que são todos universitários, bem orientados, com família, com médicos da família, estão tomando pelo menos meia dúzia de remédios, cada um deles, para alguma doença, algum transtorno. E eu era o único, eu e minha esposa eram os únicos que estavam tomando só vitamina. E mesmo assim são 3. Ômega 3, vitamina D e uma multivitamina. Nossa, como vocês são saudáveis? Não é. É só você não ficar dependente do comprimidinho. Num mundo em que a prescrição não é o ponto alto da consulta médica, qual que é o papel verdadeiro do médico e qual que é o papel verdadeiro do paciente? O médico, quando ele se forma, toma o compromisso de Hipócrates, né? Certo? Faz o em juramento. Que ele vai juramento de Hipócrates, desculpa, juramento de Hipócrates. Então lá diz assim, é meu papel de diminuir a doença e não fazer o mal, certo? Então, e aliás, uma das prepostos do Hipócrates é assim, primo non nocere, ou seja, em primeiro lugar, não faça mais mal. E isso devia ser o primeiro mandamento médico. Eu estou tratando o paciente, mas antes de tudo não posso fazer ele pior do que estava antes. Eu tenho certeza que todos os nossos médicos, todos os meus colegas médicos, claro, tem essa bem em voga, mas às vezes fazem isso de uma forma inconsciente. Então, avalie bem, certo? Tenha paciência de escutar o paciente, vê o que ele está dizendo,
Muitas vezes, atrás dos sintomas dele, não é um sintoma físico, mas é uma angústia, uma preocupação, uma necessidade de ser escutado, certo? Sabe? E talvez seja só isso que ele precise. Então você precisa, não, toma assim, toma essa vitamina, que realmente é verdade. A maioria das pessoas, 70% da população está deficiente de vitamina D. Dá vitamina D. A vitamina D melhora o cálcio, melhora a função cardíaca, melhora a função sexual, certo? E melhora a atividade mental. Por quê? Por causa justamente do fluxo de cálcio dentro da célula. E outras vitaminas também. Será que precisa de realmente um remédio para baixar a pressão? Realmente seu colesterol está 210, ele precisa de uma estatina, 210? Qual o risco disso, meu Deus do céu? Faz uma avaliação objetiva se o benefício do remédio, certo? Era tão melhor em relação ao risco de tomar um medicamento. E principalmente, se o paciente está tomando mais que 3 medicamentos, avalie, por favor, certo? Se ele precisa de mais, entende? Eu acho que esse exame de consciência dos médicos, principalmente dos médicos mais jovens, fará com que nós tenhamos uma vida mais saudável, menos custoso para o bolso do paciente, certamente menos custoso para o sistema de saúde, tá certo? E com isso, nós teremos uma vida e uma população provavelmente mais saudável. Eu quero só reforçar mais uma coisa. Café com Saúde é todo Há vários estudos mostrando que o homem hoje, à luz dos conhecimentos que nós temos de infectologia, fisiologia, etc., que o homem hoje tem capacidade de viver 150 anos de vida útil e produtiva. E o que nós vamos fazer? É levar uma vida sem poluir, com cuidado, controle da poluição, uma atividade física adequada, não exagerada, não aquelas, ninguém vai fazer triatlo, certo? Vida federativa. Evitar certos tipos de alimentos, evitar certos tipos de atividades, certo? Parar de fumar, parar de beber em excesso, certo? E tudo isso, são regras muito básicas, são mais ou menos uns 7 ou 8 mandamentos básicos. Vocês levarão uma vida de 150 anos de vida produtiva. Não é a fonte da juventude, mas é o mais próximo que nós temos. Mas com certeza é a fonte de um envelhecimento muito mais saudável do que a gente vê por aí, né, doutor? Sem dúvida. Se nós controlarmos nossa pressão, comendo menos sal, diminuir o açúcar, diminuir a lactose do leite, menos gordura saturada, atividade física, uma atitude mental saudável, isso é o mais importante. Segredo partilhado aqui pelo Dr. Anthony e é o princípio da Jolivie. Por isso, não deixe de acessar o nosso site www.jolivie.com.br, assinar as nossas newsletters, é só deixar o seu e-mail que imediatamente você recebe um relatório e passa a fazer parte do nosso time que tem como bandeira a vida saudável, o envelhecimento com qualidade e uma prescrição muito mais consciente de medicamentos. Obrigada por esse café, até mais, tchau!